Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos conversar sobre os diagramas elétricos. Os diagramas elétricos são representação de uma instalação elétrica ou parte de uma instalação elétrica, através de símbolos que representam os componentes elétricos e suas combinações dentro do circuito. Então, a representação do diagrama elétrico é a forma com que o eletrotécnico vai fazer a leitura do circuito no qual deseja ser construído ou o circuito que deseja se realizar uma manutenção. Qual é o grande diferencial dos diagramas elétricos? Garantir uma linguagem de comunicação comum na representação dos circuitos. Assim, todos os profissionais envolvidos na cadeia elétrica poderão fazer a elaboração, a execução de qualquer um tipo de circuito usando uma mesma linguagem. Quais os tipos de diagramas elétricos que a gente vai encontrar na parte de acionamentos elétricos? Então, o primeiro tipo é o multifilar. Então, ele possui a finalidade de representar de forma detalhada o circuito através de um diagrama onde são desenhados condutores e também os componentes desse circuito. Esse diagrama multifilar é o que a gente vai utilizar para fazer o desenvolvimento dos nossos circuitos, das nossas chaves de partida, tanto partida indireta como partida direta, e vai ser em cima desse circuito que a gente vai desenvolver a lógica de programação para fazer o comando do motor elétrico trifásico. Uma outra forma de representação que deve ser utilizada nos projetos industriais dos circuitos trifásicos, aqueles que se destinam ao acionamento de motores elétricos, é a representação de diagrama trifilar. Nessa representação é feita uma linha aonde são dispostos os símbolos para identificar os componentes e os condutores da instalação. Além disso, essa forma de representação é utilizada como documento para qualquer tipo de manutenção ou também para algum tipo de execução de trabalho dentro da indústria, conforme é preconizado pela norma NR10, que é a norma que rege os trabalhos em circuitos elétricos. Aqui a gente pode observar um pequeno representação de um circuito trifilar. Então aqui a gente tem um motor. Aqui a representação que está chegando 3 fases para esse motor. Aqui a gente tem a representação do nosso relé térmico de sobrecarga. Depois aqui a nossa contatora K1. Por fim, a questão dos íons protetores desse circuito. Uma outra representação também muito utilizada é a representação funcional. Então, nessa representação, a gente faz o quê? A gente se utiliza, de uma forma simples e direta para representar a instalação a qual vai ser executada através de desenhos similares aos componentes. Então, o que a gente faz nessa representação? A gente observa o desenho lá do contator, a gente observa o desenho do relé térmico e faz esse desenho, replica esse desenho no papel e nesse arranjo coloca todos os condutores que serão utilizados para fazer o devido circuito o qual deseja se executar. Esse circuito funcional, pessoal, vai ser muito utilizado para eu poder passar para vocês a questão da prática, questão de como que a gente vai fazer a ligação dos componentes, como é que a gente vai fazer a leitura do circuito multifilar e como é que a gente vai fazer a leitura do circuito trifilar. Então vai ser através do circuito funcional que eu vou desenvolver junto a vocês essa habilidade. A gente fazer a leitura lá do multifilar e também a leitura do unifilar e executar essa ligação elétrica, executar esse circuito de forma a fazer a sua montagem junto com o contator, junto com o motor, junto com o relé térmico e todos os outros componentes que a gente vai ter que utilizar nos circuitos de acionamento de motores elétricos. Depois, por fim, aqui, pessoal, eu fiz um card, tá? Esse é muito importante vocês terem essa diferenciação sempre em mente. Então, aqui o primeiro quadrinho, um diagrama multifilar de uma partida direta que a gente vai estudar nas próximas aulas. Depois aqui uma representação trifilar de uma partida direta
E por último, uma representação de um diagrama funcional de uma partida direta. Então os 3 diagramas estão representando o mesmo circuito. Notem que a gente tem formas diferenciadas de representação para cada um do diagrama, mas todos eles representam a mesma coisa, ou vamos dizer assim, a mesma função, que é desenvolver um circuito para o acionamento de um motor trifásico. Por último, pessoal, eu também trouxe aqui um card extra, que é um card que fala aqui sobre circuitos de acionamentos elétricos. Então, pessoal, a partir de agora a gente vai começar a trabalhar em cima dos nossos circuitos, de forma a utilizar diagramas multifilares, trifilares ou funcionais. E também vocês vão escutar muito eu falar sobre circuitos de comando e circuito principal, ou circuito de força, ou circuito de controle. O que é isso? O que é essa linguagem que o eletrotécnico deve saber? Então, pessoal, no acionamento de motores elétricos, a gente tem 2 tipos de circuitos. O circuito que vai fazer o acionamento do motor e o circuito que vai fazer o acionamento do contator, que, por sua vez, liga o nosso motor. Então, para o circuito que aciona o contator, a gente pode utilizar os nomes de circuito auxiliar, circuito de controle ou circuito de comando. Para o circuito que aciona o motor elétrico, a nossa carga, a gente pode utilizar os nomes circuito principal, circuito de força ou circuito de potência. Uma coisa muito importante, esses circuitos eles não são ligados eletricamente. Então eu posso acionar a minha contatora e não ter o acionamento do motor, por exemplo. Por quê? Porque pode estar a chave seccionadora do circuito principal desligada, mas a contatora ela foi acionada e não acionou o motor por falta de energia no motor. Então eu tenho um acionamento, eu tenho uma configuração onde um circuito ele está independente eletricamente do outro, mas um circuito aciona o outro. Então, o circuito auxiliar vai acionar o nosso contator e o nosso contator, por sua vez, vai acionar o nosso motor. Agora, no decorrer das próximas aulas, a gente vai conversar mais sobre isso, a gente vai falar mais sobre essa questão. Certo, pessoal? Bom, aonde que a gente vai desenvolver os nossos circuitos? A gente vai precisar utilizar uma plataforma para desenvolver os nossos circuitos. Então agora eu vou apresentar para vocês uma plataforma de simulação que é o CADE-Simu. Então o CADE-Simu ele é um software livre, ele serve para a gente fazer a simulação de circuitos elétricos destinado ao acionamento de motores. Então vocês vão ter que entrar lá na página do CADE-Simu, que é cadesimu.net, e lá na página vocês vão encontrar aqui, ó, fazer o download, tá? E aqui outro botãozinho de curso rápido. No botãozinho de curso rápido, a gente encontra aqui, ó, algumas aulas que vocês podem assistir, né? E também tem aqui um blog que ensina a utilização desse software. E aí vocês vão utilizar esse software, vão utilizar essas aulas para poder desenvolver os circuitos que a gente vai trabalhar aqui na nossa aula de comandos elétricos. Então, eu peço que todos vocês façam o download desse simulador, entrem aqui nesse ícone, façam o download e aí a gente vai começar a utilizar esse simulador, esse software nas nossas próximas aulas. Então, pessoal, mostrando um pouquinho aqui do software de simulação que a gente vai utilizar para o desenvolvimento dos nossos circuitos de acionamento, eu tenho aqui o ícone executável, então vou clicar aqui, ele vai abrir, vou dar um clique em cima aqui da abertura, e aí eu tenho que digitar essa senha é sempre a mesma, é 4962. É importante fazer o uso dessa senha, senão o software não funciona como simulador. Depois de digitar a senha, dou OK e aí a gente abre aqui a área de trabalho aonde eu vou desenvolver o meu circuito. Como todo simulador, esse software traz algumas bibliotecas que serão utilizadas para a elaboração dos nossos circuitos de acionamento.
Então, por exemplo, aqui eu tenho a biblioteca de alimentadores, biblioteca de fusíveis, biblioteca de automáticos disjuntores, biblioteca de contatores, biblioteca de motores, biblioteca de contatos auxiliares, contatos temporizados, biblioteca de botoeiras, biblioteca de contatores e sinalização, enfim, todas as bibliotecas dos componentes elétricos que serão necessários para o desenvolvimento dos circuitos de acionamento de motores trifásicos. Biblioteca de motores, eu tenho aqui o tradicional motor elétrico trifásico. Então está aqui, ó. Coloco ele aqui na minha área de trabalho. Se eu quiser fazer alguma modificação nos parâmetros dessa figura, eu dou 2 cliques em cima dela, aí abre essa caixinha e eu posso, por exemplo, mudar o nome. Aqui está tracinho M, eu posso botar M1, motor 1, ok. E aqui a gente já tem aqui, ó, motor M1. Certo? Outra biblioteca muito importante, biblioteca de contatores. Então aqui, ó, vou pegar o primeiro item aqui, ó, bobina de um contator. Então aqui é a bobina de um contator. Quero editar, dou 2 cliques em cima do bloco e boto aqui o nome, ó, contator K1. Tá aqui, meu contator K1. Vou trazer um contato auxiliar normalmente aberto de contator. Então vou aqui, ó, contatos auxiliares. Contato normalmente aberto, auxiliar NA. Tá aqui, ó. Um contato que a gente já viu, normalmente aberto, terminais 13 e 14. Mesma coisa, ó. Quero fazer alguma modificação. 2 cliques, venho aqui e coloco contato auxiliar K1. Agora, pessoal, eu tenho um circuito completo, ó. Aqui eu tenho um circuito de força e aqui eu tenho um circuito de controle. Ou aqui eu tenho um circuito principal e aqui eu tenho um circuito de comando. E observe, pessoal, esse circuito aqui é o circuito que vai energizar a bobina do nosso contator, através dos terminais A1 e A2. E aqui esse circuito vai energizar o nosso motor através do fechamento dos contatos principais de K1. Então, pessoal, só para demonstrar para vocês o que vai ser o nosso trabalho aí no decorrer das próximas aulas, vou pressionar o botão verde de simulação. Então agora o nosso programa entrou em simulação. O que quer dizer isso? Aqui onde eu tenho barramento trifásico eu tenho energia, e aí consequentemente os circuitos já estão, vamos dizer assim, aptos a receber energia, ou alguma parte do circuito está energizado. Como por exemplo aqui, ó, no circuito de comando eu tenho esse sinalizador verde que está energizado, indicando que o circuito está apto a ser acionado. Como é que eu aciono esse circuito? Eu pressiono esse botão, que é o botão B1, é um botão com contato normalmente aberto, então eu vou pressionar esse botão e vou soltar. Aí o que vai acontecer? O meu contator aqui, ó, se energizou e a lâmpada vermelha indicou que esse circuito está todo energizado. Por que nosso motor ainda não ligou? Nosso motor não ligou porque aqui, ó, o seccionador está aberto. Então eu vou desenergizar o circuito auxiliar, vou fechar esse seccionador e aí notem, no mesmo instante que eu acionar K1 aqui, quando eu acionar a bobina do contator K1, esse contato aqui, ou melhor, estes contatos, os 3 contatos principais vão se fechar e o nosso motor vai se energizar. Então pressiono o botão B1, bobina do contator se energiza, os contatos normalmente abertos do circuito principal se fecham e o nosso motor está funcionando. Então, a partir do desenvolvimento desses 2 circuitos, a gente consegue simular o funcionamento aí do nosso motor sendo energizado. Como é que eu faço para desenergizar? Pressiono o botão B0, o circuito volta para o estado de repouso, o contator aqui é desenergizado, abre-se os 3 contatos do circuito principal e o nosso motor se desliga. Peço que façam o download do programa e tentem fazer a identificação das bibliotecas que serão utilizadas. Um abraço e até a próxima aula.